Meus amados irmãos, voltamos aqui com o vídeo de número 2, a qual nós estamos entrando no subtópico 2 da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, a lição que fala sobre edificados sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos e dos profetas, a qual nós estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, que fala aqui do segundo trimestre, que fala sobre a igreja eleita. E nós estamos aqui na lição de número 8, falamos agora há pouco sobre a introdução, falamos também um pouquinho sobre o edifício espiritual, né? E vamos entrar no subtópico 2 do tópico 1 da lição, a qual fala para nós o santuário cristão, né? O santuário cristão. Mas antes eu quero mostrar para você, falar desse copo aqui que está aqui. Este copo nós estaremos aí fazendo uma experiência em um dos vídeos. Eu vou chamar minha secretária depois para me ajudar, a Sarinha. Sarinha vai me ajudar depois, né? Para que eu possa demonstrar aqui para você sobre o Espírito Santo na vida do cristão, né? O Espírito Santo na vida do crente, né? É muito bom, é maravilhoso. Muito bem. Mas voltando aqui, meus amados irmãos, o santuário cristão. Nós vamos falar o que é o santuário cristão, né? Preste bem atenção. Aqueles que pertencem a Cristo são comparados, os que pertencem a Cristo, né? São comparados a um edifício, né? Um edifício onde Deus habita em espírito, né? Aqueles que são de Deus, aqueles que aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia relata para nós que vem o Espírito Santo, limpa a casa, deixa a casa varrida, para que o Espírito Santo possa repousar dentro da nossa vida. Então nós nos tornamos o edifício onde habita o nosso Deus, né? Ou seja, ele habita em espírito. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que o ensino apostólico aqui lembra lá de Salomão, né? Quando Salomão reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, né? O templo lá em Jerusalém não poderia conter a Deus, né? Não poderia conter a Deus. E ele reafirma, né? Reafirma e dá instrução a Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ou seja, Deus ele não habita aqui. Nós podemos entender que aqui Salomão ele começa a dizer para Estevão, ele fala para Estevão que Deus ele não habita em templos feitos pela mão de homem, ele não habita em templos feitos de massa, de cimento, de bloco, não, ele não habita em templos feitos por matérias-primas, não, ele não habita em templos feitos pela mão de homem, né? Então, meus amados irmãos, nós entendemos aqui que desse modo os crentes judeus, né, ou gentios, né, os crentes judeus, gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, né? O templo onde o Espírito de Deus ele habita. É tão interessante isso que nós vamos representar aqui depois nesses copos, né? Para você entender um pouquinho sobre essa representação. É tão maravilhoso, porque a partir do momento que nós não temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós somos vazios. Nós somos vazios, né? Nós somos completamente vazios, não temos nada. A partir do momento que nós permitimos a entrada do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós passamos a ter ousadia, nós passamos a ser cheios do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. A partir do momento que Ananias impôs a mão sobre a cabeça do apóstolo Paulo, que na época era Saulo, né? Nós entendemos que ali o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele foi batizado e passou a ter ousadia do Espírito Santo para pregar e ministrar a santa palavra de Deus. É maravilhoso, é tremendo, né? Então, meus amados irmãos, aqui nós entendemos que Deus,
ele habita, né? Ele habita dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, né? Então aqui nós entendemos que ali os judeus, os gentios, né? E todos os crentes, né? Passaram a ser o templo onde o Espírito de Deus ele habita, né? E em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, né? Então está em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5, né? E agora nós vamos para o terceiro subtópico da lição, a qual fala para nós, né, sobre a pedra angular. O que é essa pedra angular? Nós vamos entender aqui o que significa esta pedra angular. Angular significa uma pedra fundamental da esquina, né? Uma pedra fundamental da esquina, né? Ou uma pedra basilar, ou seja, basilar, né? Ou seja, uma pedra utilizada como base, né? Uma pedra utilizada como base. E Jesus Cristo é a pedra basilar, né? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, né? Então Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, porque ele é ali ele é ali a estrutura, né? Ele é a base da igreja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a base da igreja, é através de Jesus que formou-se a igreja, né? A igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na arquitetura antiga, para que nós possamos entender, na arquitetura antiga, né? Na arquitetura de antigamente, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, né? Essa pedra era colocada bem nas esquinas, na quina, bem no encontro entre as paredes ali. Então, ela era traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal, né, daquele edifício, né? Ela era posta no canto do prédio para sustentar. Qual o objetivo dela? Ela sustentava o alicerce e sustentava toda a estrutura do prédio, né? Toda a estrutura do prédio. Então essa pedra angular, ela era colocada ali, era posta e não conseguia tirar, não tinha como remover, não tinha como tirar, porque ela sustentava todo o alicerce, né? E firmava e unia toda a estrutura e mantinha as paredes em linha reta, né? Mantinha as paredes em linha reta, né? Então, meus amados irmãos, nós podemos entender também, preste bem atenção para você entender, né, que o povo de Jerusalém, né, ali para que nós possamos ter uma ideia dessa dimensão, dessa pedra, né, não é uma pedrinha pequena, não, é uma pedra bem grande, né? Em uma das escavações lá em Jerusalém, no local do templo, foi encontrada lá uma dessas pedras, né? Uma dessas pedras foi encontrada, ou seja, foi encontrado um monólito, né? O monólito, esse monólito era aproximadamente 12 metros de extensão. Olha o tamanho desse monólito. O monólito era 12 metros de extensão. Então aí dá para nós tirarmos uma ideia, né, do comprimento, né, desta pedra, né? Então olha a importância de Jesus para a igreja. A importância de Jesus para a igreja. A importância de Jesus era muito grande, é muito grande para a igreja. Tem uma importância tão grande para a igreja, porque nós somos firmados em Jesus Cristo. Nós somos firmados na pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa base. Jesus Cristo é a base de todo cristão. Jesus Cristo é a base de toda a igreja. Aleluias e glórias ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, no quarto ponto, aqui no quarto subtópico do tópico 1, fala para nós que Cristo, a pedra principal, né? Então, a identificação de Cristo como uma pedra angular, remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça, né? Tornou-se a cabeça de esquina, né? Se você quiser ler, está lá em Salmo de número 118, verso de número 22, né? Ele mesmo afirmou
ser a cabeça da esquina, né? Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Está lá em Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 10, se você quiser meditar. Nós já vamos encerrar já, logo mais uns 2 minutinhos, nós vamos encerrar o vídeo de número 2 e vamos partir para o vídeo de número 3. Mas muito bem, voltando aqui, assim como também os apóstolos testificam ou testificaram ser Cristo a pedra principal, se você quiser meditar, está lá em Atos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 11, e na carta de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7, você pode meditar lá. Nós vamos entender um pouquinho que, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pedra angular desse novo santuário, que não é o santuário que é feito, construído pela mão de homens, somos nós que somos o novo santuário. Esta pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. O nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular de todo o crente, todo o cristão. Então no Sermão do Monte, nós vamos aprender lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, nós aprendemos que o homem prudente, ele edificou a sua casa, sobre a rocha, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em São Mateus capítulo 7, versículo do número 24, O que diz lá? Vai falar sobre os 2 alicerces, Então vai falar sobre os 2 alicerces, lá em São Mateus capítulo de número, São Mateus capítulo 7, versículo de número 24, vai falar sobre os 2 alicerces, onde o homem edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha, para que nós possamos entender, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta você querer construir a casa sobre a areia, não vá para frente, não vai para frente, não vai ficar de pé. Não adianta você querer construir a sua casa no lamaçal, não vai para frente, não vai dar certo. Mas quando você constrói, você edifica a sua casa sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ter certeza que a sua casa, ela vai para frente, ela vai se manter de pé, ninguém vai abalar a sua casa, porque ela é reconstruída, ou seja, ela é constituída, ela é construída no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Então, antes era templo por mão de homens, construído por mão de homens. A partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender que houve um novo conceito de santuário, houve a construção de um novo conceito. Então, aqui os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Cristo é a pedra principal de todo o cristão. Muito bem, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos para o tópico de número 2, encerrando aqui o tópico de número 1, e nós encerramos esse vídeo, o vídeo de número 2, e partimos para o vídeo de número 3, a qual vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós vamos aprender agora sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eu tenho certeza que nós vamos aprender mais e mais sobre o que é esse fundamento e Deus vai nos abençoar. Vamos para o próximo vídeo. Convido você a compartilhar, se inscrever no nosso canal e compartilhar, porque eu tenho certeza que você e tua família vai ser bênção, vão ser abençoados no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.